Olá, tudo bem? Começa agora mais um podcast Talk Mais, aqui no portal SP Rio Mais. Eu sou Poliana Vitorino, aqui ao meu lado na apresentação o jornalista Gabriel Duarte e hoje o nosso entrevistado é o secretário de Desenvolvimento Social da Prefeitura de Taubaté, Gabriel Pinelli. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Poliana. Bom dia, Gabriel. É uma alegria estar aqui com vocês, conversando com todos os ouvintes, internautas ligados no portal SP Rio. Bom, vamos lá então, começar pelo aumento, que aconteceu em Taubaté do número de pessoas em situação de rua. Nós sabemos aí que de 2022 para 2023 houve um salto de quase 60% de pessoas indo para as ruas. Então, isso também acontece após um período de pandemia, que mais pessoas já chegaram a esse último estágio, de ir para as ruas, ao que o secretário atribui esse aumento de pessoas na rua. É uma excelente questão que vocês trazem para a gente explanar, refletir, tentar entender, não só como gestor público, mas também como sociedade, não só para a cidade de Taubaté, mas para todas as cidades do Vale do Paraíba. Sem sombra de dúvida, na minha opinião, o aumento das pessoas em situação de rua é a face mais cruel do pós-pandemia. Não é apenas Taubaté que vive um aumento do número das pessoas que foram às ruas, mas as maiores cidades do mundo também. Se a gente começar pelo Brasil e, por exemplo, for a São Paulo, eu estava conversando dias atrás com o secretário de Desenvolvimento Social do município de de São Paulo, Carlos Bezerra, e ele me contava que em 2020, na cidade de São Paulo, tinham 22 mil pessoas em situação de rua. Ao final da pandemia, em 2022, esse número foi a 33 mil pessoas em situação de rua. Taubaté, guardadas as devidas proporções, foi a mesma coisa. Em 2020, nós tínhamos aí 190, 200 pessoas em situação de rua, pelos dados que nós temos no Cadastro Único. O Cadastro Único é o banco de dados que toda a política social do Brasil tem. Então, eu não tenho um censo, eu fui buscar as informações mais fidedignas e próximas que eu tenho, no momento eram lá. Quando passou o período da pandemia e a gente chegou aí ao final de 22, a gente começou a ver que esse número chegou aí quase 420 pessoas, e é um número que a gente tem divulgado. Então, sem sombra de dúvida, isso tem sido uma das faces mais cruéis, mas não só no Brasil. Se a gente vai para as grandes cidades do mundo, Nova York, Los Angeles, Chicago, outras capitais europeias, a gente vê isso. Se não me engano, Chicago chegou a decretar estado de emergência, tamanho era o número de pessoas em situação de rua. Este é um desafio, então, a partir deste contexto, a gente tem que entender que era um desafio global, que ele é um desafio de todos nós como humanidade, mas que cada gestor, que cada pessoa que vive na sua cidade se depara com isso e precisa pensar soluções. Um outro desafio que também afeta essa população é a questão da dependência química, porque são pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade. Eu queria saber também se a pandemia teve um reflexo nisso e quais ações que a Prefeitura tem feito para poder conciliar e resolver os dois problemas andando junto, assim, caminhando juntos. Gabriel, quando a gente vai estudar e vai ler estudos, pesquisas, artigos científicos que são publicados sobre população em situação de rua, seja no Brasil ou fora do Brasil, a gente encontra geralmente as mesmas respostas que dizem por que as pessoas vão para as ruas. Primeiro, sempre é indicado a questão de pacientes psiquiátricos. Segundo, dependência química. Terceiro, desarranjo emocional e familiar. Por algum motivo, no manejo do dia a dia ali da vivência familiar, os vínculos são rompidos e o sujeito sai dali. Em quarto lugar, a gente vê os pesquisadores indicando a questão de renda e moradia. Então, no mundo inteiro, o que a gente tem percebido é que uma das principais traços dessa população são pessoas com alguma questão que são pacientes psiquiátricos ou com algum desarranjo mental. Se você for ver o segundo item, que é a dependência química, eu sou psicólogo, a gente sabe que a dependência química já é considerada também uma doença psiquiátrica. Então, este é um público. Eu tenho clareza hoje, eu posso dizer para você, não com dados precisos, porque a gente está programado de fazer um censo mais para o final do ano. Se
na pior das hipóteses, no início do ano que vem. Mas, olhando a nossa população, a grande maioria tem questões envolvidas ou paciente psiquiátrico ou com dependência química. Este é um desafio também de todas as cidades, do governo federal, do governo estadual, e a gente tem trabalhado bastante com isso. Vamos lá, deixa eu contar para vocês um pouco do que Taubaté tem feito nessa questão. Logo que houve esse aumento do número das pessoas em situação de rua, o prefeito de saúde ficou extremamente preocupado e criou uma força-tarefa para lidar com este problema. É preciso entender por que foi criada uma força-tarefa. O nome dessa força-tarefa é o programa Recomeçar Bem, né? Porque a gente tem um processo de, a partir de várias ações do município, ajudar as pessoas a reconstruírem seus projetos de vida e realmente dar um recomeço para a sua história. Força-tarefa por quê? O problema da população em situação de rua não é um desafio somente das pastas de desenvolvimento social ou só das secretarias de desenvolvimento social. Envolve saúde, que a gente acabou de falar de dependência química, envolve segurança, serviços públicos, educação, habitação, cultura e esporte. Então o prefeito baixou uma portaria e criou um comitê em que todas essas secretarias estariam reunidas e sentadas para pensar as medidas que a cidade vai tomar para lidar com isso. Mas o mais interessante, esta força-tarefa não é só da prefeitura. Esta força-tarefa ela também é... Nós convidamos Câmara Municipal, Ministério Público, Defensoria, OAB, Conselho de Pastores, as paróquias do município, ou seja, a sociedade civil também, para participar, sentar à mesa, se encontrar e falar assim, olha, nós, poder público, sabemos fazer algumas coisas e fazemos. Mas a solução para isso não virá só da gente, virá deste coletivo, sentado à mesa, pensando soluções. Só para você ter ideia, Gabriel e Poliana, em Taubaté a gente tem uma estimativa, eu estou apurando os dados, mas entre 25 a 35 grupos de pessoas semanalmente saem às ruas para distribuir alimento, para doar alimento, cobertor e roupa para essas pessoas que estão em situação de rua. Eu agora estou na procura dessas pessoas, para que elas também façam parte, para que a gente se organize, para que a gente pense em soluções conjuntas, agora para o tempo do frio, depois que passar o inverno, para pensar soluções sobre o que nós vamos fazer para enfrentar este problema. Então tem sido uma ação, o comitê tem se mostrado muito exitoso. Ele é o terceiro no estado de São Paulo. O primeiro foi criado na cidade de São Paulo em 2013, o segundo em Santos em 2021 e Taubaté agora criou o seu próprio comitê para isso. Ao final do ciclo do comitê, a gente espera ter redigido ali um plano voltado para criar uma política de fato para lidar com a população em situação de rua. Esse plano depois é apresentado na Câmara Municipal e aprovado. Já tem datas, previsões? Não, o foco agora, Gabriel, é a gente organizar as ações das secretarias. Num segundo momento, a gente vai começar o processo de elaboração dos planos. Por exemplo, coisas que nós já começamos a fazer desde o início do ano. Faziam 7 anos que o município de Taubaté não tinha uma ferramenta para lidar com a população em situação de rua, que é o recâmbio, né? Que é a passagem social. Boa parte das pessoas nas ruas de Taubaté não são de Taubaté. O prefeito de saúde esteve aqui ontem e falou muito bem. Das cidades do Vale do Paraíba, Taubaté, das cidades grandes, é aqui. Você tem a Dutra cortando a cidade por um maior trecho, mas não só isso. Se o sujeito está caminhando na Dutra e decide pular o guarda-reio da Dutra, ele já cai dentro do mercado. Ele já acessa o centro da cidade. Daí nós temos uma cidade acolhedora, de pessoas muito cristãs, de um cuidado com o próximo muito grande, então ele encontra uma oferta de proteção, de recurso, de comida, de dinheiro, né? Então eu preciso ter ferramentas para ajudar esse sujeito que chegou ali, seja porque está indo para Aparecida, Cachoeira, seja porque está indo para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para as praias ou para a Serra. Nós somos passagem de muita gente. A gente estima que em torno de 40% das pessoas em situação de rua no município sejam de fora. Então eu preciso ajudar essas pessoas a voltarem para o seu destino. Como que isso é feito? Nós temos equipes de abordagem social que andam pela cidade todos os dias, das 7 da manhã às 10 da noite. No segundo semestre,
Se tudo der certo, esse serviço vai ser 24 horas por dia, como já é, por exemplo, aqui em São José dos Campos. Essas equipes abordam e entram em contato com essa pessoa, Poliana, tentam conhecer a história dele, tentam saber por que ele está ali, tentam se vincular a ele para ofertar serviço. Fala, olha, você é de fora, você é da onde? Ah, você quer voltar para sua cidade? E havendo interesse, a gente começa um processo de ajudar esse sujeito a voltar. Entrar em contato com a família, entrar em contato com o serviço social do outro município. A partir do momento que esse contato é feito, ele é colocado dentro do ônibus por este orientador social e ele é recebido na sua cidade. Hoje, por enquanto, a gente só oferta passagens, após 7 anos, a gente só oferta passagem para 15 destinos, Vale do Paraíba e São Paulo. No segundo semestre, a gente também vai ofertar passagens para o Brasil inteiro. Há 2 semanas atrás, estava no nosso abrigo um senhor que saiu caminhando da sua casa lá de Ilhéus, veio parar em Taubaté, passou por várias cidades e queria voltar para Ilhéus, e a gente fez contato com a família, com o serviço social, mas eu, município de Taubaté, não tinha essa ferramenta, o que acaba que quando a gente consegue, muitas das vezes, os próprios funcionários fazem vaquinha e conseguem dar um destino. Ajudar, né? Mas não é sempre que você consegue, né? Não é sempre que você consegue prover isso, e esse não é o jeito mais correto. Por isso que agora a gente está estruturando os serviços da prefeitura. Mas, se vocês me permitem, é muito importante essa pauta. E é muito importante poder contar para os ouvintes da SP Rio tudo que o município faz. Eu, Gabriel e Poliana, ouço muitas vezes pessoas que andam pela cidade, que fazem ações de caridade, que participam de grupos de igreja, falar assim, eu tenho que ajudar porque o município não faz nada. Mas às vezes ela não sabe tudo que o município faz. Só para vocês terem ideia, a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social de Taubaté tem 350 funcionários diretos. Em torno de 60 a 70 funcionários somente lidam com população em situação de rua. Ou seja, um alto número de pessoas pagas pelo município são contratadas para lidar com pessoas em situação de rua e ajudar elas a reconstruírem seus projetos de vida. Isso todos os dias. Nós temos 3 serviços. Nós temos o serviço de abordagem social, que são as pessoas que ficam, são as equipes que ficam andando pela cidade, à medida que vão sendo chamadas pelo zap que a gente sempre dispara, sempre divulga na cidade. A gente está numa grande campanha agora, contando desse zap. Olha, vamos supor que um comerciante me manda um zap lá. Olha, tem uma pessoa em situação de rua na porta do meu comércio. Você pode vir abordar? Vai uma equipe lá. O que ela vai fazer? Ela vai oferecer os nossos serviços. Essa equipe não anda sozinho. Ela anda junto com a equipe do consultório de rua, que é da Secretaria de Saúde. Ali tem enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem. Este pessoal da saúde já faz contato com o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, com a UPA, mas antes de fazer contato, no ato, ali na praça, na calçada, na rua, mede pressão, mede glicemia, mede temperatura. São os cuidados básicos. Os básicos. Já aplica vacinas, a gente fez 2 levas a semana passada. Nós aplicamos 70 vacinas de Covid. Não, minto. Entre vacinas de Covid e de gripe, nós chegamos a quase 140 doses. Porque já no ato eu já oferto esse serviço. Então, olha, esse aqui é um sujeito que ele é dependente químico, já encaminho ele para o CAPS. O que o pessoal da abordagem social vai fazer? Vai ofertar para ele ir para o Centro Pop. Lá no Centro Pop, ele vai tomar café da manhã, vai receber um ticket para o Bom Prato. Ali tem um serviço muito importante, que quem está nos ouvindo agora não tem ideia, que eu oferto para ele banheiro e direito a banho. Este é uma das coisas mais importantes para a gente ajudar esse sujeito a reconstruir o seu projeto de vida. Nós que não passamos na rua, que não temos questões mentais, psiquiátricas, o hábito do banho e da auto-higiene e da higiene própria, ele é comum na nossa vida e a gente não perde isso. E um dos principais traços, eu sou psicólogo e digo a vocês, um dos principais traços que a gente repara em pessoas que estão adoecendo, deprimindo, é o deixar de ter o autocuidado. Não escova mais o dente, não penteia o cabelo, não toma o banho, não faz a sua higiene, não cuida do corpo. Ali no Centro Pop eu oferto esse serviço. Ele pode tomar banho,
a gente lava a roupa dele e ele pode usar o banheiro, uma vez que banheiro público é algo muito escasso nas nossas cidades. Ali ele vai receber, se ele não tem os documentos, a gente ajuda ele a tirar os documentos. Se ele precisa de um encaminhamento médico, se ele quer fazer um curso da prefeitura, eu encaminho, se ele quer... Ali é onde eu coloco ele em contato com todos os serviços que a prefeitura tem. E ali também eu tenho algumas oficinas. Por exemplo, foi lá que a gente teve um curso por um longo período que uma orientadora social nossa preparou esse pessoal para fazer um concurso da prefeitura. Em 2021, a prefeitura abriu uma série de vagas para contratar e nós demos aula ali para 40 pessoas em situação de rua para se preparar para o concurso. Dos 40, 10 passaram no concurso. Até agora, acho que 1 ou 2 já foram chamados para trabalhar na prefeitura. Olha só. Então, esta é uma gama de ações que já são feitas. Se este sujeito lá no Centro Pop ele precisa de um pernoite, ele precisa dormir, então a gente encaminha ele para o abrigo. E no abrigo ele vai passar um psicólogo, assistente social, pode tomar banho. É um trabalho contínuo, né? É contínuo. E o senhor chegou a citar, né, enquanto estava falando sobre as ações, sobre o Bom Prato. A cidade de Taubaté agora tem também o Bom Prato móvel, além, né, daquele restaurante fixo que já tinha para as pessoas irem até lá. O Bom Prato móvel, então, ele é itinerante, né, um programa do governo do estado, mas que agora está na cidade. E eu queria saber do senhor se essa seria uma forma de, por exemplo, minimizar outros problemas, porque a gente sabe que existem pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, que não saíram das suas casas, que não estão morando nas ruas, mas estão em casa e mesmo assim passam fome. O senhor acha que essa seria uma das soluções para resolver esse problema das pessoas que estão em casa, mas que ainda sentem fome? Poliana, excelente questão. E estou gostando muito de ver esta oportunidade que você está me dando para falar isso. Poliana, hoje um dos principais debates na área social e uma das principais palavras que a gente fala é sobre insegurança alimentar. Ou segurança alimentar. O que é isso? Nada mais é do que a gente debater e tentar entender o que um ser humano precisa de mínimo para segurar, para garantir a subsistência dele. Para que o corpo funcione, para que ele toque a própria vida. Então, quando a gente vai falar em segurança alimentar, a gente não vai olhar... Nós vamos olhar para a questão biológica, nós vamos olhar para a questão do funcionamento do corpo, mas a gente vai olhar para as políticas sociais, a gente vai olhar para as políticas de agricultura, a gente vai olhar para um todo. Dentro do município, a nossa preocupação é fazer chegar comida para quem precisa. E eu fico contente em falar isso porque eu também quero contar algo que o prefeito Saldi começou logo que ele entrou. Uma das primeiras ações quando o prefeito Saldi chegou na prefeitura foi criar o programa Mesa Taubaté. O programa Mesa Taubaté, ele distribui alimento em forma de sopa, e eu tive a grata satisfação de coordenar esse projeto a pedido do prefeito. São 1.200 sopas todos os dias. Quando a gente começou esse projeto, o prefeito queria que fizesse um prato de comida, como é lá no Bom Prato, com arroz, feijão, uma proteína, uma carne, né, e uma guarnição. E ele me perguntou: Pinelli, se a gente produzir isso, quantas refeições a gente consegue produzir? Falei: prefeito, na nossa estrutura, na prefeitura, a gente conseguiria produzir 300 refeições. E para aumentar? Para aumentar, a gente só se a gente produzisse uma sopa mais encorpada, com carne, com legumes, com bastante tempero, para que ela pudesse... daí eu conseguiria chegar em 1.200. Daí foi aí que a gente decidiu produzir essa sopa, 1.200 sopas todos os dias. Até hoje nós já produzimos mais de 500 mil. E já são entregues em 8 pontos da cidade, todos os dias, de segunda a sexta, às 4 da tarde, em 8 pontos. Quem pega esta refeição, quem pega esse alimento, não é o cara que está em situação de rua. É o cara que está na casa dele. Ele está num bairro de vulnerabilidade, mas ao garantir um jantar de qualidade para ele, ele pode guardar um dinheirinho para pagar uma conta de luz, para pagar uma conta de água, para compensar as suas finanças. Mas o município garante isso. Eu cansei de ouvir, Poliana, você não vai acreditar, e os ouvintes aqui da SP Rio também podem não acreditar. Eu cansei de ouvir gente me falar que fazia mais de 3, 4 anos que não comiam carne. E uma das principais coisas dessa sopa é que ela tem que ter por porção 30 gramas de carne, porque tem uma nutricionista que cuida disso tudo. Então, isso foi sendo ofertado em 8 bairros da cidade. Só que nós fomos além. Nós fizemos uma parceria com o SESI, e em cada bairro que recebe, foi uma carreta do SESI dar curso de culinária para esse pessoal.
Essa carreta tem uma cozinha dentro dela, então o cara que pega a sopa começou também a aprender a fazer a sopa, bolo de pote, e uma série de coisas. Ao aprender, aqueles que tiveram interesse, a gente começou a disponibilizar espaço nas feiras do município para que ele pudesse vender. Porque feira é uma coisa controlada pela prefeitura, né? Então você alimenta, você ensina e você gera renda. Então isso foi feito lá em 2021, está sendo feito até agora, está sendo aprimorado esse projeto. Agora a gente está montando uma cozinha escola dentro da própria cozinha piloto e experimental da prefeitura. Junto com isso, tem um Bom Prato em Taubaté, que vai completar 17 anos. É o primeiro Bom Prato do Vale do Paraíba, é muito bem tocado pela Missão C de Santos, está aqui também em São José e Jacareí. O Bom Prato de Taubaté hoje, ele produz 400 cafés da manhã, 1.500 almoços e 300 jantares. Aí a gente viu que o governo ia lançar a unidade móvel, começamos a pedir, até que o Tarcísio e o secretário Gilberto Nascimento atendeu e mandou uma unidade móvel para Taubaté. Aí a cozinha de Taubaté, que produzia 1.500 almoços, passou a produzir 1.300. Esses 300 a mais vão para um bairro, vai para um caminhãozinho que estaciona por 4 meses num bairro e essa comida é vendida ali. O que a gente está pleiteando agora é que isso seja ampliado. Há uma previsão, segundo o governo do estado está fazendo alguns estudos para que outros caminhõezinhos fiquem na cidade. Mas por hora temos um ali no bairro do Três Marias. Então ele passa 4 meses num bairro, depois ele migra e vai 4 meses para outro bairro. Poliana, é a mesma lógica da sopa. Durante 4 meses, aquela população tem direito a uma comida de qualidade a R$1, preço justo, importante para ele, e pode guardar dinheiro para pagar outras contas. Sim. Que legal, é um trabalho, a gente vê que uma coisa puxa a outra e vai influenciando a outra. Nisso você previne que outras pessoas acabem indo para as ruas também e passando fome nas ruas. E você tocou num ponto que eu acho que é muito interessante, que é justamente essa questão da capacitação, porque para você poder tirar uma pessoa da rua, por exemplo, reinserir ela na sociedade, acho que passa muito por isso, dela ter oportunidade e condição de igualdade também para poder se reinserir no mercado de trabalho e conquistar e tocar a vida dela, né? São várias questões. Eu acho que a gente capacitar, formar, também é muito importante para que ele desenvolva novas habilidades e possa tocar a vida dele. Mas também resgatar coisas um pouco anteriores a isso. Resgatar um pouco o autocuidado que eu estava falando. Né? Trabalhar essa questão da autoestima. Todos os nossos serviços têm psicólogos e assistentes sociais trabalhando com ele, resgatando a sua história. Às vezes saiu de casa por algum desarranjo familiar e a gente sempre vai tentando fazer essa ponte, buscando a família, tentando resgatar os laços para que projetos de vida sejam reconstruídos. Algo que parece simples, às vezes, para a maioria das pessoas que tocam as suas vidas, que sonham, que se organizam, mas para muitas pessoas isso vai sendo esgarçado. Então esse projeto tem sido muito exitoso e você tem toda a razão. E uma coisa que eu queria saber também, até para quem está ouvindo a gente possa saber como ajudar, como a pessoa pode entrar em contato com a prefeitura e de que maneiras ela pode ajudar, seja por meio de doação, seja identificando alguém que está em uma situação de vulnerabilidade nas ruas e falar para a prefeitura identificar essa pessoa. Como que a pessoa pode se envolver, a população pode se envolver nesse projeto tão grande e fazer parte disso, contribuir de forma mais efetiva? A melhor maneira de ajudar hoje é doando informação. A gente está num grande debate em Taubaté hoje. A gente está com uma campanha falando assim, olha, doar esmola não ajuda, doa informação. É até por isso que eu estava aqui pegando o número do Serviço de Abordagem Social. Eu acho que a melhor maneira que as pessoas têm hoje é a gente saber algumas coisas. Primeiro, a pessoa que está na rua, em Taubaté, e em boa parte das cidades do Vale do Paraíba, que são cidades acolhedoras, de um povo muito, muito caridoso, ele tem renda. Ele tem renda na rua. Os nossos serviços de abordagem já conversaram com vários. Em média, algumas pessoas dessas tiram em torno de R$100 por dia na rua. E é um dinheiro que entra, e se esse dinheiro vai entrando às vezes na mão de um dependente químico, às vezes a gente acaba até ajudando essa pessoa a ficar ali. Mas o que a gente tem pedido enquanto prefeitura? Não doe dinheiro.
doe informação. Se você viu alguma pessoa em situação de rua, doe informação. E o número que você pode nos chamar é pelo zap, manda um zap pra gente, que é o 12 99684 8596. Eu vou repetir, é o 12 9684 8596. À medida que a gente recebe essas informações, as nossas equipes podem abordar, cuidar, tentar entender aquela história, tentar ajudar aquela pessoa a se reconstruir. Por esse contato também, se você que nos ouve é de algum grupo de igreja, de amigos, de associação de bairro que faz ações constantes no município, mas não vamos trabalhar sozinho, vamos fazer parte desse comitê, dessa força-tarefa, até para a gente se organizar. Eu já percebi que às vezes saíam 3, 4 grupos todos na terça-feira. Às vezes ficava quarta e quinta sem ninguém. Até para a gente sentar. Pô, você vai sair todo mundo junto? Vamos conversar. Melhor, né? Vamos distribuir melhor. Às vezes a gente pode distribuir menos, porque no dia seguinte, todas as manhãs eu ando pelo centro da cidade e vejo uma infestação de resto de marmita que vai ficando. Às vezes são muito desperdícios, tem um serviço da limpeza. E nessas conversas que a gente tem feito nessa força-tarefa tem sido espetacular, Gabriel. Porque senta na mesa o cara que doa e o pessoal do serviço público, que começou a contar para eles o seguinte, falou, olha, não sei se vocês sabem, mas todas as manhãs ali, só na região do mercado municipal, nós gastamos em torno de 50 sacos de lixo só para pegar restos de marmita. Então a gente também precisa se articular para melhorar o nosso serviço, até para que o sujeito que vai receber essa marmita, também que a gente tenha uma conversa de limpeza, de autocuidado, para que esse resto da marmita não fique na porta do comércio, para a gente disponibilizar mais lixeiras ali. Então este contato tem sido muito importante para que a gente pense coisas pequenas. Sim, quem detalhe, doa, né? Às vezes não sabe que aquela marmita pode ser jogada na rua, pode ser jogada na porta do comércio de alguém, amanhã alguém vai ter que chegar, limpar aquele comércio. Ou seja, são coisas que a gente tem feito, porque ao sentar e debater a cidade, ganha, não é só eu, ganha todos nós, porque, como já diz o ditado, né? Quando a gente conversa, a gente se entende e várias pessoas pensando acham uma solução melhor. É isso aí. Certo, então, muito obrigada, secretário, pela entrevista, pelo tempo que o senhor disponibilizou para estar aqui com a gente. Nós vamos ficando por aqui. Volte sempre, seja muito bem-vindo à SP Rio Mais. E a entrevista... É isso mesmo. Nós encerramos, então, mais um podcast Talk Mais. A entrevista fica disponível também nas nossas outras plataformas, como o Spotify e no portal SP Rio Mais, para quem nos acompanha. Até a próxima. Essa história começa quando os direitos básicos são alcançados. O banho, o alimento, o abrigo. Quando os sonhos são restaurados. Os estudos, um emprego, um abraço. Quando uma oportunidade é dada, uma nova história recomeça. Mas para isso é preciso dizer sim. O programa Recomeçar Bem alcança pessoas em situação de rua. Viu alguém nesta condição? Mande uma mensagem para o WhatsApp da Prefeitura. Todo mundo pode recomeçar bem.